Professor Bercê, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é a questão de semelhança de triângulo especificamente, tá? Então a gente vai definir, relembrar agora, quando que duas figuras são consideradas semelhantes, certo? Então a semelhança entre duas figuras, ela vai existir quando você tiver os lados chamados lados homólogos ou lados correspondentes proporcionais, né? Todos os lados terão a mesma proporção e os ângulos internos, cada qual com a sua mesma medida, tá? Então vamos tentar entender o que é isso aqui, ó. Então nós temos aqui duas figuras, né? Dois quadriláteros, o maior e o menor. Então esse menor pode ser uma redução do maior, né? Ou o maior pode ser uma ampliação desse menor. Se a gente olhar aqui, ó, já foi indicado aqui, ó, o ângulo A da figura menor é igual, é congruente ao ângulo A da figura maior, né? O ângulo B, que aqui é B', né? Ele é congruente, é igual ao ângulo B aqui da figura maior. O ângulo C' também é congruente ao ângulo C, e o ângulo D' congruente ao ângulo D. Então todos esses ângulos correspondentes aí são iguais, são congruentes, correto? Agora, se nós pegarmos os lados homólogos, né? Então vou pegar esse maior lado aqui, ó, de 15, né? Esse maior lado, ele é homólogo a esse aqui, que também é o maior lado da figura menor, que é 5. Se nós pegarmos 15 e dividir por 5, isso vai dar 3. Então, esse 3 é o que a gente considera como a razão, né, da proporção. Então, o maior, ele é dividido por 3, né, que é a razão, ou o menor é multiplicado por 3, e aí você tem essa relação. Se nós pegarmos o segundo lado maior, que é esse de 12, e do lado de cá é o 4, nós vamos ter a mesma proporção, ó. 12 dividido por 4 vai dar 3. Se nós pegarmos o terceiro lado, né, em ordem decrescente de tamanho, que é 9, e aqui é o 3, ó. 9 dividido por 3 vai dar 3, e o último lado aqui, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então os lados homólogos, lados correspondentes, eles são proporcionais. Então tá aqui, ó. Pegamos o lado AB, né? O lado AB é 12, dividimos para o A', B', que é o homólogo a ele, que é 4, e deu 3. A mesma coisa fizemos com os outros lados. Notem que a razão é a mesma e tem que ser a mesma. Então quando isso acontece, né? Quando essa razão ela é igual, quando você pega todos os lados homólogos, você tem uma semelhança de figura. A mesma coisa com relação aos ângulos, eles vão ser congruentes também, tá ok? Então tá aí, ó. O K, que é a nossa razão aí, é igual a 3. Tranquilo? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui, né? Ó. Figuras semelhantes são aquelas que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. Então, lembrando que os lados correspondentes são chamados de lados homólogos, tá? E os ângulos correspondentes congruentes significa que eles são iguais, têm o mesmo valor. Então, vamos para a semelhança do triângulo agora, né? Dois triângulos são considerados semelhantes. C e somente C possuem lados homólogos proporcionais e ângulos correspondentes congruentes, iguais. Exatamente o que nós falamos aqui em cima, tá? Os lados de um sejam proporcionais aos lados homólogos do outro, os ângulos internos correspondentes dos triângulos sejam congruentes, sejam iguais. Fácil, né, gente? Vamos colocar aqui dois triângulos para a gente visualizar isso aí. Então nós temos aí, os lados homólogos são, ó, o lado AB, né? O lado AB, ele é homólogo, né, ao lado DE. O lado
AC é homólogo a DF e o lado BC é homólogo ao lado EF. O ângulo F aqui, no vértice F, é congruente ao C, o ângulo E aqui é congruente ao B e o ângulo D aqui é congruente ao A. Então nós temos aí dois triângulos que são considerados semelhantes, tá? Então aqui, ó, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF, né? C e somente C, aí vem as condições, né? Os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais, e há uma razão em relação aos lados homólogos. Essa razão, a gente chama ela de K, né? Chamada de razão de semelhança. Aí nós vamos ver agora, na sequência, que existem três situações em que você não precisa conhecer todas as informações dos triângulos para afirmar que eles são semelhantes, tá? Basta a gente enquadrar em um dos três casos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, para que a gente identifique a semelhança entre os triângulos, não é necessário que a gente conheça todos os lados e todos os ângulos, tá? A gente vai verificar que existem alguns casos que a gente, identificando esses pontos, a gente já pode afirmar que os triângulos são semelhantes, tá? Esses são chamados casos de semelhança de triângulo. Então vamos colocar isso aqui, ó. Para saber se dois triângulos são semelhantes, não é preciso comparar todos os ângulos e verificar todas as razões entre os lados homólogos, né? Se todas as razões, né, entre os lados homólogos são iguais. Existem condições mínimas que garantem a proporcionalidade, e tais condições são denominadas de casos de semelhança. Então vamos colocar aqui. O primeiro caso que a gente vai ver é o caso que a gente chama de ângulo-ângulo. Ou seja, se nós pegarmos dois triângulos, identificarmos que há uma relação entre eles, onde dois ângulos internos de um triângulo corresponde a outro, os dois do outro triângulo são iguais, esses ângulos, a gente pode afirmar com certeza que esses triângulos são semelhantes. Então, primeiro caso, ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se possuem dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, né? Então vamos verificar aqui. Vou colocar aqui dois triângulos, triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Nesse caso aqui já está identificado, né, que nós temos dois ângulos iguais, né? Ó, no A', esse ângulo aqui é igual ao ângulo A. E o B' é igual ao ângulo B. Então, mas como é que eu vou provar que isso é verdadeiro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um triângulo maior, igual ao triângulo ABC, e vou traçar uma linha paralela a BC, de modo que eu consiga encaixar esse triângulo A', B', C'. Então vai ficar assim, ó. Então eu tenho aqui, eu tracei uma linha paralela a BC, que eu chamei de DE, tá? E eu mantive o ângulo A, que corresponde aqui, ó, esse ângulo A corresponde ao ângulo A', são iguais, e coloquei aqui, mantive o ângulo B, que corresponde ao ângulo B' também, tá? Mantive tudo conforme a figura inicial. Bom, então veja bem, primeira coisa que a gente entende, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ela corresponde a 180 graus, correto? Então, se eu tenho um ângulo aqui, o ângulo A, eu tracei essa linha paralela aqui. Então, esse ângulo aqui
é igual a esse, porque essas linhas são paralelas e aqui é uma transversal. Então esses dois ângulos são chamados de ângulos correspondentes, né? Eles são iguais. A mesma coisa aqui também, ó. Esse ângulo é igual a esse aqui, são ângulos correspondentes. Então, se os três ângulos internos são iguais, né? No triângulo maior eu tenho o ângulo A, no triângulo menor eu tenho o ângulo A também. No triângulo maior eu tenho o ângulo B, no triângulo menor eu tenho o ângulo D, que é igual a B. Tá? E aqui, no triângulo maior eu tenho o ângulo C, e no triângulo menor eu tenho o ângulo E, que corresponde ao ângulo C. São iguais. Os três ângulos são iguais. Se os três ângulos são congruentes, nós teremos aí uma semelhança de triângulo. Tá? Então os lados também serão, os lados homólogos também serão proporcionais. Então, a partir de agora, identificando entre dois triângulos, dois ângulos iguais, eu já posso afirmar com certeza que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Então, ó, nesse triângulo aqui, ó, o ABC é semelhante a ADE. Tá? E como esse ADE corresponde ao triângulo A'B', C', então eu posso afirmar aqui também que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', pelo caso ângulo-ângulo. Certo? Vamos ver o segundo caso aqui de semelhança de triângulo. O segundo caso é quando eu identifico lado, ângulo e lado. Dois lados homólogos, proporcionais, né, com a mesma razão, e um ângulo igual. Se eu identificar isso nos dois triângulos, eu posso afirmar com certeza que eles serão triângulos semelhantes. Então, ó, dois triângulos são semelhantes se possuem dois lados correspondentes ordenadamente, ou seja, na sequência, proporcionais, e o ângulo interno compreendido entre esses dois ângulos, entre esses dois triângulos, também congruentes, iguais. Tá? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. Então eu tenho aqui dois triângulos, o triângulo ABC, e o triângulo A'B', C'. Notem que nesse caso eu tenho que ter uma proporção entre esse lado e esse, que são os lados homólogos. Esses dois aqui, que são lados homólogos também, tem que ter a mesma razão, e ordenadamente o ângulo entre esses dois aqui, ó, o ângulo B' e o ângulo B, eles têm que ser congruentes, né? Tem que ser iguais. Tá ok? Se eu identifiquei isso, eu tenho uma semelhança de triângulo pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, ó, se o meu lado AC dividido pelo homólogo dele, A'C', for igual ao lado, a razão entre o lado AB e o lado A'B', eu tenho aqui uma semelhança de triângulo. Então tá aqui, ó, o lado AC, que é esse aqui, ó, dividido pelo lado A'C', vai me dar um valor, uma constante, um K, né? Se eu pegar o lado AB e dividir pelo lado A'B', vai dar o mesmo valor. E se isso for verdade, consequentemente, a divisão do terceiro lado homólogo vai me dar também o mesmo valor. Então eu tenho aqui uma semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Vamos ver agora o terceiro e último caso de semelhança de triângulo. Então agora, para finalizar, né, o último caso de semelhança de triângulo é o caso lado, lado, lado. Dois triângulos serão semelhantes se os lados homólogos forem proporcionais e respeitarem a mesma razão, né? A mesma razão. Então vamos colocar aqui.
dois triângulos são semelhantes e todos os lados homólogos são proporcionais. Então, dois triângulos aqui, triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Então, se eu pegar o lado homólogo, né, no caso aqui do triângulo AB, se eu pegar esse lado aqui e dividir por esse, vai me dar um valor, correto? Aí, se eu pegar o lado AC, que é homólogo à linha C', e fazer a divisão e der o mesmo valor, e depois pegar o lado BC e dividir pelo lado B', C' e me der o mesmo valor, a mesma constante, então eu posso afirmar com certeza que o triângulo ABC e o triângulo A'B', C' são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Ok? Então, olha lá, ó. Se eu pego AC dividido por A', C', vai me dar um valor, um K, né, uma constante. Aí eu pego AB e divido por A'B', me dá o mesmo valor. Então, essas duas relações aí, razões, são iguais. E quando isso acontece, e junto com a terceira razão, eu tenho o mesmo valor, o mesmo K, então eu posso afirmar com certeza que os dois triângulos serão triângulos semelhantes. Tá ok? Então, fechando, né? Dois triângulos serão semelhantes quando nós tivermos a divisão dos lados homólogos, me fornecer uma constante K, uma razão, e os seus ângulos correspondentes internos forem iguais. Na próxima aula a gente vai começar a resolver os exercícios envolvendo esse conteúdo. Tá ok?